Show não. Traz para cá. Tá. Agora, nós vamos abordar o problema de resolver uma integral, cuja função integrando resolve a expressão da forma x2 mais a2. A aula passada eu abordei esse caso aqui, né? Raiz quadrada de quê? De a2 menos x2. A função que você está integrando envolve a2 menos x2. Então, aqui, a mudança é pelo arco tangente, tá? Então, é você observar o seguinte. Dado o A positivo, você lembrar que a mudança de variável θ igual ao arco tangente de x sobre A, é x2 mais A2, aparecendo raiz quadrada ou não, tá? É x2 mais A2, você verá, tá? Bom, θ igual ao arco tangente de x sobre A, tá? Define ou dá uma bijeção de R, que é da reta, no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Claro, porque se o x é real, x sobre A é real, aí eu tenho o arco tangente de x sobre A, né? Tá bom? É pela tangente, né? Porque se o x sobre A se o arco tangente de x sobre A é θ, quem é o x? A tangente de θ. De fato, você tem várias implicações daqui, tá? Além disso, são as aplicações úteis para eu fazer a mudança de variável. Quem é o x? Quem é? X é A tangente de θ, tá bom? Quem é dx? Quem é dx? A secante ao quadrado de θ dθ, tá bom? Quem é x2 mais A2? Quem é? É A ao quadrado tangente ao quadrado de θ mais A2. Colocando o A2 em evidência, fica A2 vezes 1 mais a tangente ao quadrado de θ, que é a secante ao quadrado de θ. Então, isso fica A2 secante ao quadrado de θ. Se aparecer raiz de x2 mais A2, se aparecer raiz quadrada de x mais A2, ficará como? Como é que ficará isso? Fica módulo de A vezes o módulo da secante de θ. Sendo A supostamente positivo, isso dá A, e como o θ varia nesse intervalo a secante é positiva, porque a secante é o inverso do cosseno. O cosseno é positivo aqui, então fica A secante de θ. Vocês verão, isso é muito importante, tá? Facilita muito a integral. Aí de x2 mais A2. Então você tem aqui várias coisas, ó. Quem é a tangente de θ? Quem é? X sobre A. Tá aqui. Quem é a secante de θ? Secante de θ fica o quê? Quem é a secante de θ? Raiz de x2 mais A2 sobre A. Tá? E repare, se você tem a secante,
você tem o cosseno. Tá certo? Então, quem é o cosseno de θ? A sobre raiz de x2 mais A2. Repare também que se você tem o cosseno e a tangente, você tem o seno. Quem é a tangente? Seno sobre o cosseno. Vezes o cosseno dá o seno. A tangente vezes o cosseno é o seno. Então, quem é o seno? É isso vezes isso. Então, quanto é que dá quanto? Vai dar quanto? X sobre raiz de x2 mais A2. Quem é que está faltando? Quem é? Faltando pouca coisa, né? A cotangente. A cotangente de θ. Quem é a cotangente de θ? Quem é? A sobre x. E quem é a cossecante de θ? É o inverso do seno, que é raiz de x2 mais A2 sobre x. E repito, você não precisa memorizar todas essas fórmulas. Uma vez que elas podem ser obtidas, elas são obtidas do meu triângulozinho mágico. É um triângulozinho que eu monto aqui, ó. Aqui o θ. Ó, só você ver aqui. Quem é a tangente de θ? X sobre A. Então, aonde eu coloco o X? Tangente. Cateto oposto. Cateto adjacente. E se esse é o X e esse é o A, a hipotenusa é o quê? Raiz quadrada de x2 mais A2. E aí eu recupero tudo, ó. Também. Quem é o seno de θ? Seno de θ. Ó. E cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de θ. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente de θ. Cateto oposto sobre cateto adjacente. E por aí vai. Então, nada daí. Ou seja, você só precisa de quem? Você só precisa dessa, ó. É essa daqui. X é a tangente de θ. Tanto é que os livros chegam e dizem, com a mudança x igual a tangente de θ, na realidade a mudança é essa. Porque você vai passar de x para θ. Tá? Mas você pode dizer assim, pode se expressar assim, desde que você entenda. E você tem que entender que quando o livro fala só isso, o autor está assumindo que você também saberá que o x está variando na reta e o θ está variando nesse intervalo. E que, portanto, você vai ter essa igualdade aqui. Tá? E aí você pega, resolve, por exemplo, a seguinte integral. Eu ia pegar um outro exemplo aqui, diferente do que eu resolvi na aula passada, mas como alguém perguntou por que tem que ser a raiz, aí eu coloco para você o seguinte, vejamos, ó. Suponha que você não saiba mais quem é essa integral, deveria saber. Então, com essa integral. Então, com a mudança, né, onde A é positivo. Essa integral aqui, onde A é um número positivo. Então, tá certo? Com a mudança, de variável, ó,
de variável. Qual é a mudança de variável? Qual é? Θ igual a quem, hein? Arco tangente. Arco tangente de quê? De x sobre A. Onde o x é real, tem-se. Primeiro, onde é que o θ está variando? O θ está variando no intervalo que? Menos π sobre 2, π sobre 2. Além disso, tá certo? Quem é o x? O x é A vezes a tangente de θ. Tá certo? Quem é o dx? Quem é o dx? Se o x é a tangente de θ, então quem é o dx? A secante ao quadrado de θ dθ. Como o θ está variando aqui, bem, não é por isso, eu não preciso da raiz quadrada, já falei besteira. Quem é raiz quadrada, ia falar algo de novo, não precisa da raiz quadrada. Quem é x2 mais A2? Quem é x2 mais A2? Quem é? 2 mais A2? Eu sei quem é. É A2 secante ao quadrado de θ, não é? Não é? A2 secante ao quadrado de θ. A mudança é feita para dar isso. Ó. A2 secante ao quadrado de θ. Se fosse a raiz, para a raiz é A secante de θ. Será que eu vou precisar de mais coisa? Bem, se eu precisar, eu boto depois. Tá certo? Tá? E θ é pronto. Tem. Então, daí sai a sua integral. Ó. Integral de 1 sobre x2 mais A2, que você já deveria saber. Já deveria não, já deve saber. Tá? Então, a resposta que eu vou encontrar aqui tem que ir ao encontro que você já sabe. Então, isso aqui fica 1 sobre o quê? 1. Quem é x2 mais A2? Quem é? Ao quadrado secante ao quadrado de θ. Quem é o dx? A secante ao quadrado de θ dθ. Então, quanto é isso? É a integral... aqui. Obrigado. Então, fica 1 sobre A vezes integral em θ. Mas quem é isso? É 1 sobre A vezes θ mais uma constante. Mas quem é o θ? A tangente de x sobre A. Que eu já tinha dado isso para vocês em aulas passadas. Certo? Já tinha visto em aulas passadas, isso aí. Vamos mudar aqui. Mude. Mudar. Ó. Pegar aqui. Mudar aqui. 1 sobre x2 mais A2 ao quadrado. Tá? Mudar. Resolver essa. Tá? Mudança é a mesma. Mesma situação. Com a mudança θ igual à luz do que foi feito aqui. Sempre é isso, tá? Com a mudança θ igual a tangente x sobre A, de x real tem-se o θ daqui,
O x é a tangente de θ, o dx é isso. Daí, então vamos para a integral. Integral, como é que fica a integral? Tá? Então, pagar tudo. Integral de quem? Não me deixe errar. 1 sobre lá, fica integral de quê? 1 sobre, quem é x2 mais A2? A2 secante ao quadrado de θ. Então fica o quê? A4 secante a quarta de θ. Vezes quem? 1 vezes o quê? O dx, que fica A secante ao quadrado de θ, que dθ. Então isso é o quê, hein? Tá? Tem um erro aqui. Qual é o erro? A2. O dx é A2. Não. Não, tá certo. Tá certo. Desculpa. Eu tô errado. Equívoco. Equívoco, tá correto. Então, se isso aí fica o quê? Fica 1 sobre a terceira vezes a integral de quem? De 1 sobre a secante ao quadrado de θ. Integral em θ. Certo? 1 sobre a terceira. Então fica 1 sobre a terceira vezes a integral de quê? Cosseno ao quadrado de θ. Integral em θ. Certo? Portanto, isso é 1 sobre a terceira vezes a integral de quem, hein? Cosseno ao quadrado de θ. 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Eu gosto de colocar esses exemplos exatamente para você ver que o caso não é a integral de uma expressão que envolve raiz quadrada de x2 mais A2. É a expressão que envolve x2 mais A2. Se aparecer a raiz quadrada, você vai substituir por A vezes A secante de θ. Ok? Vejamos daqui um exemplo desse tipo. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre integral de θ aqui, da θ, então fica 1 sobre 2A3 vezes o θ, né? E que é a integral do cosseno de 2θ? Seno de 2θ sobre 2. Dividido por 2, seno de 2θ sobre 4. Então vai ficar mais 1 sobre 4A3, né? Seno de 2θ. Mas eu quero a integral em x. Para isso, eu vou substituir o seno de 2θ porque ele é o quê? 2 seno de θ vezes o cosseno de θ. Então isso aqui fica 1 sobre 2A3 vezes o θ, mais aí volta a ser, fica 1 sobre 2A3 vezes quem? Né? Por que o 2, Romero? Porque é 2 seno de θ cosseno de θ. Cancela o 2 com 4. Então isso aqui fica o quê? Seno de θ vezes o cosseno de θ. Mais uma constante. E agora, como é que eu volto para x? O meu triângulozinho mágico aqui. Tá? Porque aquelas contas eu faço uma vez, mas ficar memorizando aquilo tudo e fazendo conta de novo, ou memoriza ou faz todas as contas. Não, eu prefiro reconstruir a partir daqui. Está aqui o θ, você só precisa olhar para cá. Ó. Tangente de θ é x dividido por A. Tangente de θ é x dividido por A. Então, para dar certo, bota o x aqui
e o A aqui. E fazendo isso, a hipotenusa é raiz quadrada de x2 mais A2. Então, tá pegando aqui, tá? Fica 1 sobre 2A3. Teta, quem é o teta? O teta é mudança, ó. É o arco tangente de x sobre A. Né? Mais 1 sobre 2A3 vezes o seno de teta. Quem é o seno de teta? X sobre A, né? X sobre A. Que x sobre A? Seno de teta é o quê? X. Sobre a raiz de quê? X2 mais A2. Tá aparecendo aqui, cara? Vezes o cosseno de teta. Quem é o cosseno de teta? A sobre a raiz quadrada de x2 mais A2. Mais uma constante. Dá para escrever melhor, não dá isso aí, ó?